Meus irmãos, eu quero saudar a todos com um bom dia, na presença do Senhor Jesus. É uma alegria muito grande nós estarmos aqui nesse acampamento, para nós debruçarmos sobre a palavra de Deus, não é? Eu agradeço muito ao nosso querido convite do pastor Bruno, ao nosso querido pastor Hélio e a todos os demais irmãos que convidaram para nós estarmos aqui. É um privilégio e eu gostaria de usufruir desse privilégio de mergulhar na palavra junto com você. Há pouco tempo atrás, dia 13 de janeiro de 2018, o Senhor permitiu que nós assumíssemos ali a segunda igreja batista em Rondonópolis, em Mato Grosso. Não é uma terra boa, já conhecida minha esposa é rondonopolitana, então já conheço aquela terra. A única questão que nós estamos nos aclimatando é a baixa umidade do ar, não é? Rio de Janeiro você tem 85, 90% de umidade do ar. Lá onde nós fomos, tudo bom, pastor Robson? Bom vê-lo aqui, não é? Lá onde nós fomos, nós estamos trabalhando com 20, 25% de umidade relativa do ar. Então, para mim, para as meninas, não tem sido tão fácil essa aclimatação, porque o nariz fica queimando, né? A garganta fica ruim, mas Deus tem dado graça e eu treinei o ano todo para chegar aqui e dizer que sou ovelha, não é? Para não errar no passado. Eu continuo uma ovelha, né, ali do rebanho, mas agora estou ali como pastor, como presidente, e é uma alegria muito grande, né? É uma alegria grande servir ao Senhor. E quando você for em Mato Grosso, pode ligar lá para casa, tem um espaço para você. Vai ser uma alegria recebê-lo lá na nossa humilde residência, na segunda igreja batista em Rondonópolis, 220 quilômetros de Cuiabá. Irmãos, quando o pastor Bruno ele entrou em contato conosco, ele nos convidou a refletirmos sobre Filipenses. Então, eu gostaria de refletir com os irmãos hoje, em Filipenses 1, se tudo der certo, e nós estivermos aqui amanhã, Filipenses 2, e na quinta-feira, Filipenses 3. Cada manhã nós refletimos sobre um capítulo de Filipenses, dessa carta tão conhecida pelo seu regozijo, pela sua alegria. Então, se você puder, abra sua Bíblia em Filipenses 1. Filipenses 1, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 11, sendo que depois ainda vamos passear um pouquinho pelo restante de Filipenses 1, mas nesse momento ler Filipenses 1, versículos 1 a versículo 11, diz assim a palavra do Senhor. Filipenses 1:1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Que Deus abençoe nossas vidas com a sua santa e inesgotável palavra, irmãos. Irmãos, eu gostaria de, nessa manhã, permitindo assim o Senhor, pensar na alegria a partir da ótica da suficiência de Cristo, de que Cristo é suficiente para nós nos alegrarmos. Mas eu quero prestar dois esclarecimentos de antemão. O primeiro esclarecimento é que dizer que Cristo é suficiente para nos alegrarmos não significa dizer que a proposta é que a religiosidade nos completará. Nós já sabemos disso. Não é a religiosidade que nos completa, não é uma vida cerimonialística que nos completa, não são os nossos afazeres na obra de Deus que nos completam, mas é Cristo, é o primeiro ponto. E o segundo aspecto a salientar, à guisa de prolegômenos, palavras introdutórias para a gente mergulhar na reflexão do texto em si, é que nesse tempo parece que Cristo não tem sido suficiente. O tempo em que nós vivemos parece que a gente às vezes pensa que precisa ter alguns outros adendos, algumas adições ou alguns subterfúgios
porque parece que Cristo não tem satisfeito no alimento que às vezes a gente tenta ou teciona compartilhar com as nossas ovelhas. Mas quando a gente olha no capítulo 1 de Filipenses, 18 vezes, só no capítulo 1, 18 vezes é mencionado Cristo. Então o pressuposto que eu quero trabalhar na mensagem, tentar comprovar isso à luz do exame do texto bíblico, é que quando nós nos alegramos em Cristo, e Ele é suficiente para essa alegria, uma série de consequências ministeriais vêm a nos acontecer. E é sobre isso que eu queria pensar nessa manhã, o propósito de ter por objetivo, base central, de que Cristo é suficiente. Por isso eu queria pensar nós nos alegrarmos na suficiência do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero pegar Andrew Murray para pensar de início, quando Andrew Murray ele lembra, se nos dizemos cristãos, todo o nosso viver dependerá da resposta à pergunta: o que Cristo significa para nós? Isso é o que norteia a nossa vida. O que Cristo significa para você? O que Cristo significa para mim? Ele é o nosso centro, Ele é o nosso tudo. Mas só que isso tem que estar muito claro e relembrado constantemente em nosso ministério, porque os convites que nós recebemos são convites a supormos que Cristo não é mais o suficiente. Um simpático, gentil e muito bem intencionado irmão me abordou em um acampamento há alguns 5 anos atrás. Falou: pastor, posso conversar com o senhor? Eu falei: fica à vontade, meu irmão, pode conversar. Pastor, eu gosto de examinar as escrituras, sou professor de escola bíblica dominical, e queria pensar com o senhor em João 6. O senhor se lembra quando Pedro está junto com Jesus e Jesus profere um discurso, e no final daquele discurso os fariseus e saduceus acham um discurso duro, e dizem: duro é esse discurso, quem pode salvar-se? E Jesus, ele prega, ele conversa com aquelas pessoas, e no final da fala de Jesus, ele diz: olha, quereis vós também retirar-vos? Quereis vós também deixar-me? E Pedro vira e diz: para quem iremos nós, Senhor, se só tu tens as palavras de vida eterna? Falei: sim, meu irmão, eu lembro do texto muito, muito interessante. Pois é, pastor, eu queria dizer uma coisa para o senhor. Eu acho que Jesus estava errado. Jesus foi muito grosso. Jesus não podia falar assim com a multidão. Jesus é um homem delicado, é um homem gentil. E Jesus jamais podia ter falado com o pessoal: olha, vocês também querem ir? Vocês querem ir embora? Jesus, nas entrelinhas, estava fazendo um convite para que aquele povo se retirasse. Estava expulsando aquele povo dali. E Pedro, por muita determinação, ficou. Então Jesus estava errado. Eu jamais agiria como Jesus daquela forma, como ele agiu. O que o senhor diz, pastor? Eu olhei para o irmão e fiquei pensando, falei: irmão, se Jesus estava errado, o que sobra para mim? Eu não tenho mais nada o que dizer. Se o irmão acha que Jesus está errado, o que sobra para a gente? Então ele estava muito bem intencionado, ele estava numa ótica pós-moderna de ser politicamente correto, mas só que a mentalidade dele não partia da cosmovisão de que Cristo é a verdade absoluta, não é? Lembrando Dostoiévski, quando dizia na sua terceira carta à baronesa von Vizzini: a verdade é Jesus e Jesus é a verdade. O dia em que a verdade não estiver com Jesus, eu fico com Jesus, porque a verdade é abstrata, mas Jesus é concreto, não é? Então, às vezes eu falo rápido, né? Deixa eu voltar um pouco, né? A verdade é Jesus e Jesus é a verdade. Mas só que nessa pós-modernidade tresvairada e louca, muitas pessoas às vezes se arrogam a dizer: eu tenho a minha verdade. Se a verdade é minha, ela já não é verdade, porque a verdade é universal. Então, quando pensamos a verdade é Jesus e Jesus é a verdade, o Dostoiévski ele completa: o dia em que a verdade, subentenda-se, abstrata, não estiver com Jesus, eu fico com Jesus. Porque a verdade que cada um diz ter, essa é abstrata. Mas Jesus, a verdade revelada, a verdade encarnada, a verdade que é a essência de todas as coisas, esse é concreto. Então o Dostoiévski escreve isso na terceira carta à baronesa von Vizzini, e ele nos lembra dessa realidade, dessa certeza de que Jesus é a verdade. No caso desse irmão, ele não partiu desse pressuposto. E aí nós incorremos em problemas sérios, porque Cristo acaba não se tornando o suficiente. Bem, agora, em relação... Deixa eu voltar só um pinguinho aqui. Acho que eu vou precisar da ajuda do nosso querido Mateus. Mateus, volta um pouquinho, por gentileza. Volta mais uma tela, por favor. Algumas considerações iniciais. Aparentemente, Cristo não tem sido mais suficiente para muita gente e para muitas pessoas. As pessoas elas estão confundindo a necessidade da mudança da forma por uma mudança de conteúdo. O conteúdo tem sido esvaziado em nome da forma. As pessoas elas dizem: mas não dá para anunciar Cristo da mesma maneira como anunciava. É claro,
Não tem como, as coisas mudaram, o tempo é veloz, o tempo é rápido. Mas só que isso não significa um esvaziamento de essência, isso não significa um esvaziamento de conteúdo. E o problema é que quando a gente esvazia esse conteúdo e essa essência, e tenta preencher, seja pelo marketing, seja pelas ideologias, seja pelas questões políticas, a gente nunca consegue preencher. A gente lembra de Agostinho quando diz: a alma do homem é inquieta até que encontre o seu repouso em Deus, só em Deus a gente encontra o descanso. Ou então Plutarco quando diz: já encontraram povos sem fortificações e cidades sem muralhas, mas um povo sem o sentimento da existência de Deus jamais foi encontrado. Então, só Cristo, Ele é suficiente para nos completar ministerialmente, completar em nossa vida, completar em nosso coração. E quando a gente não tem essa suficiência, muitas vezes a gente vai tentando preencher por uma série de outras questões. É o que tem acontecido em grande parte em membros da igreja, que muitas vezes chegam hoje e dizem: pastor, eu vou participar dessa atividade, vou participar daquela e daquela outra. Mas parece que a pessoa está tentando preencher alguma coisa que o evangelho ainda não preencheu. Lá na nossa igreja nós temos pessoas muito boas, muito bem intencionadas, que se envolvem com muitas coisas de cabeça. Pessoas que são líderes das atividades esportivas lá da cidade, mas se mergulham nela de cabeça. Pessoas que são líderes de questões políticas e mergulham naqueles partidos de cabeça. Não há problema nenhum. O problema é quando esse mergulho é uma tentativa de preenchimento daquilo que não foi preenchido pela suficiência de Cristo. E o que Paulo ele começa a colocar em Filipenses, logo no início, em relação à alegria, mencionando 18 vezes Cristo, é que ele dá a entender num patamar inicial da sua carta, como pressuposto fundamental da alegria, é que apenas a suficiência de Cristo nos permitirá encontrar um regozijo e alegria completa em nosso ministério. Vamos para a carta, vamos pensar então na carta. Quando pensamos em relação à carta, em relação a esse livro pequeno, 4 capítulos, não é? Em Filipenses nós vemos Paulo começar com uma saudação, e logo depois da saudação, ele traz algumas considerações teológicas. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completá-la até o dia de Jesus Cristo. Mas para que isso aconteça, nós vamos crescendo gradativamente, diz Paulo. O nosso amor vai aumentar mais e mais, em pleno conhecimento e percepção, a fim de que aprovemos as coisas excelentes e sinceras até o dia de Cristo, para sermos inculpados. Então ele introduz isso, ele coloca isso no início da carta. Para depois de colocar isso no início da carta, ele lembrar aos irmãos: irmãos, eu quero lembrar a vocês que eu estou preso. Eu estou falando isso, mas eu estou no ano 60, escrevendo uma carta para vocês, muito provavelmente a partir de Roma, que ele está com a guarda pretoriana em casa, e eu estou falando para vocês, mesmo encarcerado, mas eu quero dar a vocês 4 exemplos. E aí Paulo começa, dando o seu exemplo. Eu estou preso e estou feliz. Segundo exemplo, Cristo se esvaziou, e plenitude da felicidade. Terceiro exemplo, Timóteo. Quarto exemplo, Epafrodito. Então, se vocês olharem para esses exemplos, ele começa a exemplificar no final do capítulo 1, e depois do capítulo 2 prossegue com os exemplos. Ele fala: vocês vão ser felizes. Agora, lembrando que a forma de nós encontrarmos em Cristo, na suficiência dele, a felicidade, ela passa pela adequada forma de pensar e forma de agir. Ele vai fazer o fechamento lá em Filipenses 4, 8 e 9. No demais, amados irmãos, tudo que é sincero, tudo que é justo, tudo que é puro, céu, louvor, ele lista uma série de virtudes, e aí diz: nisso pensai. E isso praticai, vai dizer no versículo de número 9. Então ele vai dizer: encontrar a suficiência em Cristo passa pela correta forma de pensar e pela correta forma de agir. Ele desenvolve essa tese na epístola. Então regozijai-vos, alegrai-vos, mas alegrai-vos como? Na suficiência de Cristo, mas tem que pensar corretamente e tem que agir adequadamente. Então, quando nós nos regozijamos nessa alegria de Cristo expressa no capítulo de número 1, existem alguns desdobramentos que são muito importantes e muito bons para a nossa vida ministerial. Primeiro, quando Cristo é suficiente na minha vida, a minha vida orbita em torno do propósito dele para mim. A minha vida, ela passa a orbitar em torno do propósito dele para mim. Porque muitas vezes nós encontramos colegas deprimidos, angustiados ou com tantas psicoses ou somatoses. Não é só isso, eu não quero cair no reducionismo. Mas uma das causas é a ausência de propósito, que gera o sentimento de irrelevância. Às vezes o pastor está pastoreando uma igreja muito feliz, muito alegre, uma igreja muito viçosa, com 40, com 50 membros, mas ele supõe-se irrelevante. Às vezes o pastor até tem um ministério com um número maior de membros, um número maior de ovelhas ali, mas por de repente ele não ser mencionado, ele não ser citado, ou não ter alguns outros predicados que supunha que deveria ter, ele considera que a irrelevância tem aproximado de si. Nós temos o sentimento de irrelevância quando perdemos o senso de propósito, quando perdemos o sentido daquilo para o qual Deus nos chamou. E a pergunta que Deus faz a nós é uma só: se nós estamos fazendo aquilo que fomos chamados para fazer.
Quando eu cheguei ali na segunda de Rondonópolis, eu conversei com os irmãos claramente e disse: irmãos, nós vamos tentar trabalhar juntos no seguinte propósito para o qual eu suponho que Deus me chamou. Deus me chamou para tentar fazer pessoas serem aquilo que Deus deseja que elas sejam. Então o meu trabalho aqui na igreja é tentar fazer com que você seja quem Deus chamou você para ser. É tentar, por meio das mensagens, por meio do ensinamento, por meio da palavra, por meio da vida, por meio de todas as formas, tentar fazer com que você seja aquele que Deus chamou para você ser. Esse é o meu ministério, essa é a minha parte, essa é a minha porção no reino. Isso seja por meio do ensino, seja por meio do pastoreio, mas a minha missão é tentar fazer com que as pessoas sejam quem Deus deseja que elas sejam, por meio das ferramentas que o Senhor me concedeu. É o meu propósito de vida. E tudo que eu vou fazer na minha vida tem que orbitar em torno desse eixo. Quando nós fomos sair daqui, nós ficamos muitas vezes numa encruzilhada, porque estava tudo muito certinho, muito regular na nossa vida. E eu disse: Sara, a gente larga o certo pelo incerto, larga o certo pelo duvidoso. Mas só que aquele sentido do propósito de estar cumprindo a vontade de Deus permeava e embevecia o nosso coração. Isso que nos moveu a estar no centro da vontade do Pai, fazendo aquilo que Ele desejava que nós fizéssemos. Então, quando você está no centro desse propósito, com a certeza de que está cumprindo o propósito de Deus, todo o sentimento de relevância vai. Independentemente do número, independentemente das finanças, independentemente do título, independentemente do rótulo. Então essa alegria, ela vai ser muito clara quando a nossa vida orbitar em torno do propósito dele. E Paulo vai dizer, Deus vai nos ajudar a isso. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la, epitelesei. É interessante o termo porque teles ou telos a gente encontra lá em Mateus 19. Uma sobre qualidade vira para Jesus e fala: bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? O mestre diz: sabes os mandamentos? Não matarás, não furtarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Mestre, tudo isso tenho feito desde a minha mocidade. Filho, se queres ser perfeito, falta-te porém uma coisa: vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Quando Jesus pergunta ao menino se queres ser perfeito, ele pergunta se queres ser telos, que é o mesmo termo daqui, epitelesei. Ele faz esse recorte e fala: se você quer ser telos. Telos como perfeição não é isenção de erro, não é ausência de falhas ou isenção completa de pecado. Telos é você ser perfeito no sentido de atingir o propósito que você se propôs a atingir. Por isso, quando você vê a vontade de Deus como telema ou como bulomai, dois termos traduzidos por vontade, em nossa língua portuguesa, bulomai como desejo e telema como propósito, é porque o telos ele vai apontar a finalidade do cumprimento do propósito para o qual você colocou no coração. Então o que Paulo está dizendo é que aquele que começou a boa obra é fiel para completar, para levar a cabo esse propósito na sua vida. Ele vai nos ajudar a, tirando o sentimento de irrelevância, alcançarmos o propósito dele na nossa vida, porque com o propósito dele na nossa vida e fazendo o que fomos chamados para fazer, vamos nos regozijar e vamos nos alegrar nele a cada dia mais em nome de Jesus. Portanto, meu irmão, minha querida irmã, se você está fazendo o que você foi chamado para fazer, a suficiência de Cristo estando em nós e estando plenamente consciente de que fazemos o que Cristo nos chamou para fazer, regozije-se e alegre-se nisso, porque isso vai nos trazer a cada momento mais o sentimento da realização de que estamos no centro da vontade do Pai. Isso aconteceu com Dwight Lyman Moody, um dos maiores evangelistas do século XIX. Dwight Lyman Moody, aos 19 anos de vida, sendo bem sucedido como um vendedor de sapatos, sendo bem sucedido numa profissão honrosa e rentável naquela época como vendedor de sapatos, ele se encontrou numa bifurcação Y, entre vocação e profissão. E ele não sabia se mergulhava naquela profissão, a qual tinha abraçado por hora, ou não sabia se dedicava à vocação de evangelista, a qual Deus estava lhe chamando. E de repente ele foi a uma capela inglesa, e aquela capela inglesa havia um pregador trazendo a palavra, e aquele pregador ele repetia uma emblemática expressão que Dwight Lyman Moody ouviu e ajudou a decidi-lo. E ele dizia: o mundo ainda está para ver o que Deus pode fazer através da vida de um homem que se coloque completamente à disposição dele. Dwight Lyman Moody estava no mais recôndito do canto da galeria, e ele ouvia aquela mensagem. Um pregador de inglês recorrentemente dizia aquela expressão: o mundo ainda está para ver o que Deus pode fazer através da vida de um homem que se entregue completamente nas mãos dele. E Moody chorava copiosamente, e o pregador inglês repetia: o mundo ainda está para ver o que Deus pode fazer através da vida de um homem que se entregue completamente às mãos dele. O pregador repetiu várias vezes essa expressão e terminou a mensagem, terminou o culto. Moody ficou inamovível lá em cima, parado. O pregador assumiu
aquela galeria, foi ao encontro daquele moço e disse: jovem, por que você está chorando? Dwight Lyman Moody respondeu ao pregador: toda vez que você repetia aquela expressão, o mundo ainda está para ver o que Deus pode fazer através da vida de um homem que se entregue completamente nas mãos dele, Deus me dizia: Moody, você sabe que você é esse homem. Dwight Lyman Moody, você é esse homem. Dwight Lyman Moody, você sabe que você é esse homem. Moody guardou aquela palavra no coração, deixou de lado a sua profissão, mergulhou na sua vocação e foi o maior evangelista conhecido ao longo do século XIX. Irmãos, aquele mergulho que Dwight Lyman Moody deu na obra para a qual Deus o chamou, tornou-se suficiente. Por mais que o dinheiro da sapataria ajudasse, por mais que a fama pudesse correr de que ele era um bom vendedor de sapatos, mas só que Cristo completava e ele sabia disso. E aquela palavra veio como um bálsamo ao coração dele. Paulo nos lembra: aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Aquele que começou a boa obra em nossa vida, ele é fiel para nos trazer toda a realização com sentido de propósito, para nós nos regozijarmos e nos alegrarmos dele em nome de Jesus. Mas em segundo lugar, quando pensamos em relação à questão da suficiência de Cristo, passamos um pouco no texto e Paulo, depois de dizer que nós seremos completos por Cristo, ele vai dizer no versículo 6, 7, 8 e 9, olha, vocês têm que continuar caminhando, mas o amor de vocês tem que aumentar mais e mais. Aumentar de duas formas: em pleno conhecimento e em plena percepção. Que vosso amor aumente mais e mais. E em epignosse, conhecimento. E ástese, percepção. Em outras versões está conhecimento e entendimento. Em algumas versões, conhecimento e percepção. Aí ele diz a finalidade: a fim de vocês aprovarem as coisas que são excelentes. Em segundo lugar, quando Cristo é suficiente, a minha motivação e minha escala de valores são corretas. Eu vou aprovar coisas excelentes e sinceras à medida que o meu amor aumenta mais e mais em conhecimento e percepção. É interessante. Há 4 termos bíblicos para conhecimento no grego neotestamentário. Ástesis, conhecimento obtido por experiência, o conhecimento obtido por percepção. Gnóstico, que gera epignosse, conhecimento obtido por informação. Sofia, conhecimento obtido por inspiração. E episteme, conhecimento obtido por ciência ou conhecimento científico. Episteme, conhecimento científico. Sofia, conhecimento inspirado. Gnóstico, conhecimento informativo. Ástese, conhecimento perceptivo. Então a ideia do ástese aqui, que só aparece 2 vezes na Bíblia, aqui em Hebreus 5,14, a ideia é a seguinte: pastor, não coloca a mão na tomada, porque o senhor vai tomar um choque. Isso é gnóstico, entrou na cabeça, informação. Eu vou lá, tiro o fio da tomada e meto o dedo na tomada. Opa, isso aqui dá choque. Isso é ástese, é o conhecimento por experiência, o conhecimento por percepção. Então Paulo ele vai mencionar aqui, e depois o autor de Hebreus menciona lá na frente, em Hebreus 5,14, o mantimento sólido é para os fiéis, o qual em razão do costume tem os ástese, ali traduzido por sentidos, preparados para discernir o bem e o mal. Então o autor de Hebreus fala de ástese como percepção, experiência, e Paulo também fala. Então Paulo vai dizer: vocês têm que aumentar em conhecimento obtido por informação, Filipenses, e conhecimento obtido por experiência. Então vocês têm que amar, sabendo que o amor é agapau, sabendo que o amor é filéu, sabendo que o amor é estergos, sabendo que o amor é eros. Você tem que amar conhecendo as dimensões do amor, mas você tem que amar também, principalmente por experiência. O amor de vocês tem que ser um amor prático, que aí vocês vão aprovar as coisas que são excelentes e as coisas que são inculpáveis até o dia de Cristo. A motivação vai ser uma motivação adequada, uma motivação correta. Por exemplo, Timothy Keller ele vai contemplar isso quando no seu excelente livro Fé, Cristão e Trabalho, uma verdadeira teologia do trabalho, publicado em 2014 pela Vida Nova, Timothy Keller ele vai dizer: nós temos que orientar os nossos jovens à motivação correta da escolha de carreiras. Há muitos jovens que estão perdidos, há muitos jovens que não sabem escolher carreira. Mas se nós somos cristãos, a motivação correta tem que estar no nosso coração. E um jovem cristão deve escolher o seu trabalho seguindo as 3 vias. Primeiro, levando em conta que nesse trabalho nós possamos realizar o bem. Esse trabalho tem que fazer o bem para alguém. Segundo, esse trabalho tem que beneficiar o seu próximo. Eu vou fazer o bem e vou fazer bem o que eu faço, tenho capacidade técnica. E segundo, vou fazer bem para o próximo. Terceiro, eu vou contribuir para o meu campo de trabalho. Nesse meu campo de trabalho eu posso acrescentar alguma coisa, eu posso fazer algo. Porque na pesquisa norte-americana que fizeram, os maiores critérios de escolha de trabalho foram se dá dinheiro e se dá fama. Mas esses critérios são inócuos. Esses critérios não preenchem ninguém.
Esses critérios não são bons para um cristão. Então Timothy Keller vai falar, um cristão deve escolher um trabalho que faça bem, beneficie o próximo, e ele possa contribuir alguma coisa. Então a motivação tem que ser adequada, a motivação tem que ser correta. Quando nós pensamos em nós, como pastores, como ministros do Evangelho, como cristãos, pensamos em relação à questão de tudo que nós vamos fazer, levar em conta a cosmovisão cristã. Então, se eu vou ter a suficiência de Cristo em mim e me regozijar com isso, tudo que eu for ver tem que depender da Bíblia, da cosmovisão cristã. A cosmovisão cristã ela se desenvolve em 4 cenários: criação, queda, redenção e restauração. Gênesis 1 e 2. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, o nosso pressuposto de escolha de emprego, o nosso pressuposto de casamento, o nosso pressuposto de ministério é: Deus criou todas as coisas. Esse trabalho é criado por Deus, a minha família é criada por Deus, o meu ministério é formado por Deus. Então, no princípio criou Deus os céus e a terra, Gênesis 1 e 2. O problema é que tudo isso traz a mancha do pecado, Gênesis 3. Queda, morte. Então, o meu trabalho é criado por Deus, mas tem a mancha do pecado. A minha família é criada por Deus, mas o pecado deformou a familiaridade. A minha igreja é formada por Deus, mas o pecado vive cirandando, vive rondando. Queda. Terceiro, redenção. Gênesis 4, Apocalipse 20. Bem, já que Deus criou o mundo, e esse mundo tem a marca do pecado, nós precisamos redimi-lo. Isso só pode ser feito por Cristo, mas Cristo vai me ajudar a fazer isso, a me orientar, a me dirigir em todas as coisas. Mas no futuro haverá um novo céu e nova terra. Apocalipse 21 e Apocalipse 22. Então a cosmovisão cristã é a maneira como o cristão vê o mundo, e isso fica na cabeça dele para escolha de emprego, para escolha de trabalho, para escolha de ministério, para escolha de família e para todas as coisas que ele vai fazer. Quando Paulo vai dizer o seu amor tem que aumentar em conhecimento e entendimento, as suas escolhas e motivações têm que passar sempre pela cosmovisão cristã, que é o resumo das Escrituras. Mas às vezes as pessoas não entendem isso e acabam ficando frustradas em suas escolhas e em suas atitudes. Quando nós fomos para Rondonópolis, cheguei lá, conversamos, e a igreja de Rondonópolis fica em um bom lugar, um lugar bem estratégico. Ali nós temos o diretor da Justiça e do Trabalho da cidade, ali nós temos pessoas muito empreendedoras, ali nós temos diretores de escola, ali nós temos professores de faculdade. A igreja ela é muito multifacetada, é muito interessante. Temos assalariados, temos donas de casa, temos pessoas que são domésticas, temos pessoas que são professores de ensino médio e fundamental, muito multifacetada. Conversando com uma das pessoas que se supõe ser bem-sucedida na cidade por meio do seu empreendimento, do seu negócio, ela perguntou: mas pastor, por que vocês vieram para cá? O que o senhor fazia lá? Ele: olha, eu amava muito tudo que eu fazia. Estava no Seminário Teológico Betel, ali aprendendo aos pés do nosso querido amigo e diretor pastor Neander. Eu dava aula no Seminário Metodista, eu era diretor de ensino de EAD da Souza Marques, estava lá com uma das faculdades da Souza Marques, estava dando aulas, fazendo as pregações, as conferências, com uma casa boa, um carro bom, tudo muito estável, tudo muito organizado. Tinha um contra-cheque pela Souza Marques, tinha as ofertas que vinham às vezes quando lecionava em algum lugar, e estava tudo muito certinho, muito bem. Ela: pastor, mas por que o senhor veio para cá? Falei: olha, por vários motivos. Um dos motivos foi pelos quais Deus me deu 10 palavras sucessivas ao longo de 2 anos de processo de sessão pastoral, em 16 e 17, me esclarecendo que o lugar era para vir para cá. E Deus me disse uma palavra muito clara, que foi a determinante para vir para cá. Ezequiel 3,9: eis que te farei como um diamante. Ah, pastor, então o senhor entendeu que ia ser honrado? Eu falei: não, irmã, entendi que o negócio ia ser pedreira, porque diamante quebra pedra. Diamante fica na ponta de bloco para quebrar pedra. Então Deus disse: vai ser pedreira. Falei: ah, sim, então a mudança é essa, mas o senhor vai estar comigo? Vai. Então, abandonamos, deixamos as coisas, fomos fechando as questões que estávamos envolvidos e seguimos para lá, e fomos para lá. Aí ela olhou, ela riu, ela falou: poxa, pastor, que bom, tal. Ah, pastor, fala sério, o que trouxe o senhor para cá? Falei: irmão, um dia eu conto todos esses detalhes, versículo por versículo. A irmã, ela não entendeu, ela por algum motivo, ela ainda não entendeu que quando nós estamos fazendo o que Deus determinou para nós fazermos, e quando nós estamos no lugar onde Deus nos colocou para estar, aquilo que a gente prega sobre renúncia é realidade. A gente tem que renunciar e ir para onde Deus mandou, e isso nos satisfaz, isso nos alegra, e isso nos traz um regozijo, e isso nos traz uma alegria muito grande. Então, a gente não sabe explicar, mas aquele senso de você estar no lugar que Deus separou para você, ele nos enche cada vez mais e nos embevece cada vez mais, e isso aqui nos motiva. Então a motivação, qual é a motivação? É aquela que Deus falou.
Quando os irmãos estavam lá pelas tantas no processo, estava aguardando a definição de alguns pontos, o irmão preocupado se eu ia para lá ou não, e ligou para mim e falou: pastor, está de pé, o senhor vem, quais questões, quais perguntas o que o senhor quer saber? Eu falei: uma só, vocês têm que responder uma pergunta, e eu tenho que responder uma pergunta. A minha pergunta a ser respondida é: Deus me quer como pastor dessa igreja? A pergunta que vocês têm que ser respondida é: Deus quer o Henrique pastoreando esse povo e conduzindo na vontade de Deus? Se vocês responderem isso, e se eu responder isso, está resolvido o nosso processo de sessão pastoral. Vocês estão com a certeza, eu estou com a certeza, e vamos para o lugar onde Deus nos plantou, onde Deus nos reservou. Essa deve ser a única e genuína motivação, a de estar no centro da vontade do Pai que Ele colocou, que Ele realizou. Irmãos, eu tenho uma saudade muito grande dos amigos aqui. Meus familiares ficaram por aqui. Eu tenho saudade do clima do Rio de Janeiro, dessa umidade do ar, da questão, dessa alegria que o carioca tem. Mas a alegria e o regozijo de estar num lugar que você tenha plena certeza de ser a vontade de Deus e deitar a cabeça no travesseiro todo dia e dizer: Deus, muito obrigado, porque mais um dia no centro da tua vontade, cumprindo o teu propósito com a motivação adequada e a motivação correta. Isso não tem preço, isso é inestimável. Então, quando nós pensamos em alegria, essa alegria passa pela motivação e essa alegria passa pelo propósito correto. Aquilo que tem motivado você a fazer o que você deve fazer é aquilo que Paulo mencionou: o amor por informação e o amor por percepção. Quando fizemos isso, as coisas tornar-se-ão excelentes e sinceras, não como num passe de mágica, mas como consequência daquilo que Deus colocou na nossa vida, a realização e a alegria na suficiência do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas eu queria pensar também em terceiro lugar, quando Cristo ele é suficiente na nossa vida. Paulo vai prosseguindo, e quando Paulo prossegue mencionando, a partir do versículo de número 19, até o versículo de número 26, principalmente o 21, ele diz: para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, eu já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e de outro lado eu estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disso, eu estou certo e ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo na fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Se eu ficar e der fruto, eu já não sei mais o que escolher. Eu quero ir e estar com Cristo, mas ficar com vocês dá muito fruto, Paulo menciona. Então, quando pensamos em regozijo na suficiência de Cristo, quando Cristo é suficiente para a minha vida, o fruto ele nos satisfaz. O trabalho das mãos é realizador. O pai de Bonhoeffer tentou ensinar ele diversas questões. E uma das questões que ensinou a Bonhoeffer foi sobre a inteligência. Ele ensinou: meu filho, você deve lembrar que a sua mente pertence a Cristo. E Bonhoeffer depois organizou a sentença e disse: só é inteligente quem é inteligente em Deus. É interessante, não é? A gente olha para a mídia chama o Gabriel de pensador. Mas aí o Gabriel olha para a loira e chama a loira de burra. Ora, existe alguma coisa inadequada, porque se a loira é criação de Deus, e Gabriel, que se supõe-se pensador, é chama a loira de burra, então esse Gabriel jamais pode receber o epíteto de pensador, porque está deteriorando a criação de Deus. Então, às vezes, um jovem pergunta: pastor, o senhor conhece o Gabriel? Conhece aquela música do Gabriel Pensador? Eu falei: conheço a música, mas o Gabriel não. Não, o senhor não conhece o Gabriel Pensador? O Gabriel eu conheço, o Pensador não, porque Pensador não é Gabriel, mas o Gabriel eu conheço. Ué, não conhece o Gabriel Pensador? O Gabriel eu conheço, mas não o Pensador. Porque o Pensador é você que está aqui no congresso. O Pensador é Bonhoeffer, que tem a mente em Cristo. O Pensador é aquele que pensa a partir da cosmovisão cristã. O Pensador é aquele que submeteu a sua mente à mente de Cristo. E o pai de Bonhoeffer dizia: meu filho, não desperdice palavras, não desperdice vocábulos. Você só pode falar aqui em casa se cada sílaba da sua palavra for justificada. Do contrário, fique quieto, fique calado. A biografia de Dietrich Bonhoeffer, produzida por Eric Metaxas, publicada pela Mundo Cristão, 600 páginas, saiu há alguns anos atrás, uns 2 anos atrás aqui no Brasil, foi best-seller em Nova York. É um livro excelente para todo mundo. Bonhoeffer, espião, Marte, e tem mais 2 adjetivos que são trazidos para ele. E Bonhoeffer, ele testemunha, numa das suas biografias, e depois colocado nesse livro, que o seu pai dizia: você só pode falar se você justificar cada sílaba que saiu dos seus lábios. E Bonhoeffer, ele é aquele que, como menciona o autor de Hebreus, depois de morto ainda continua reverberando, depois de morto ainda continua falando. Morreu novo aos 39 anos,
Parece que os gênios têm um estigma de que morrem novo, não é? Bonhoeffer morreu com 39 anos, Kierkegaard morreu com 39 anos, Mozart morreu com 39 anos. E muitos desses gênios nós perguntamos, se esse cara vivesse até os 60, 70, 80 anos, onde esse camarada iria? Mas Bonhoeffer morrendo e deixando tudo isso para nós, ele apresenta que só é inteligente quem é inteligente em Deus. Quando pensamos em relação a isso, pensamos sobre a possibilidade de ter a mente de Cristo. O que é você ter a mente de Cristo? Ter a mente de Cristo é a possibilidade de você formatar o seu entendimento a partir das Escrituras e você chegar à raiz de toda a verdade. A mente de Cristo, ela está revelada num lugar. Lutero dizia, Cristo repousa no berço das Escrituras. A mente de Cristo está revelada aqui, na sua santa palavra. À medida que o meu entendimento é formatado pela palavra, eu posso chegar à raiz de toda a verdade. E o que é a verdade? A verdade é aquilo que não, a verdade é aquilo que é. A verdade é a essência das coisas. Por isso Paulo diz em 2 Timóteo 3, versículo de número 7, depois de perfilar 19 características do homem do tempo do fim, ele escreve lá e diz para o Timóteo, Timóteo, esses homens aprenderão sempre, mas jamais chegarão ao conhecimento da verdade. Porque se eles vão estar na igreja, recebendo DVDs, recebendo CDs, recebendo zaps, recebendo vídeos, eles vão aprender sempre, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Porque esses homens vão tentar parecer o que não são, e a verdade é o que é. E quando alguém tenta parecer o que não é, ele nunca alcança a verdade, porque a verdade é aquilo que é. A verdade é a essência de todas as coisas. E quando nós temos a mente de Cristo, temos essa possibilidade. Veja você, por exemplo, o jovem cristão da sua igreja, o jovem cristão da minha igreja, que a gente fica preocupado se envia para a faculdade ou não, porque muitas vezes a mente dele não tá agarrada nas Escrituras, não está junta nas Escrituras. Ele pensa, pastor, eu posso fazer filosofia, eu posso fazer sociologia, eu posso fazer direito, eu posso fazer um mestrado, doutorado. Olha, meu irmão, pode ou não pode, depende. Tem gente que pode, tem gente que não pode. Como assim, pastor? A Bíblia é o seu ar, é o seu oxigênio. Tudo vai depender do seu relacionamento com ela. Quanto mais profundo o seu relacionamento com ela, mais profundo você pode ir nas ciências, sejam elas quais forem. Há pessoas que botam um tubo de oxigênio, há pessoas que botam um snorkel, e colocando esse snorkel, muito obrigado, pastor, e colocando esse snorkel, há pessoas que mergulham para trás e podem descer apenas 100 metros. É aquele que pega e faz um bacharelado em uma área de exatas, faz um bacharelado em uma área de humanas. Ele fez um bacharel, foi com snorkel, pode vir até aqui. Mas daqui a pouco o professor perguntou para ele, vem cá, essa história de que Jesus existiu é verdadeira ou não? Jesus é um conto da carochinha. Ih, rapaz, eu não sei responder isso daqui não. Isso aqui não dá para mim não. Pastor, eu vou mergulhar no nível mais profundo. Espera aí, cara, você já mergulhou no nível mais profundo da palavra? Então segura um pouco. Então ele está com snorkel. Mas as jovens que colocam um tubo de oxigênio. Com tubo de oxigênio, mergulham um pouco mais. Vão lá em algumas áreas um pouco mais profundas, vão na filosofia, vão na sociologia, vão em algumas áreas de questionamento maior, vão na biologia, estão com um balão de oxigênio, mergulharam mais na palavra, aí podem mergulhar um pouco mais profundamente, mas daqui a pouco, pastor, estou querendo fazer um mestrado em filosofia, estou querendo fazer um doutorado nisso, naquilo e tal, mas o professor, ele veio me questionar em relação à questão da evolução, ainda não sei responder bem e tal. Meu irmão, volta um pouco para cá, toma mais oxigênio. E agora o que eu faço, pastor? Tirou o snorkel, tirou o balão de oxigênio, bota o escafandro. Bota aquela roupa pesada e agora mergulha no profundo. Vai lá, mergulha na palavra, todo dia. Vai lá. Mergulhou, está no profundo? Então vai fazer o que você quiser, meu irmão. Vai fazer um doutorado em filosofia, vai fazer um pós-doutorado em física quântica, vai fazer pós-doutorado em qualquer outra área do saber possível. Por quê? Agora você está com o escafandro, agora o seu relacionamento com a palavra está plenamente aprofundado e você está ali entendendo que você, com a mente de Cristo formatada, tem a resposta às questões. Porque o jovem da minha igreja, o jovem da sua igreja, alguns outros jovens, muitas vezes, sem a ciência de que é a palavra que formata o seu entendimento para ele entender que o fruto pode trazer realização, ele chega na faculdade de filosofia, muitas vezes pela manhã, e se de repente ele não está pensando a partir da mente de Cristo, o professor no primeiro tempo trouxe para ele a questão filosófica e falou, meu filho, qual é o sentido da vida, qual é o sentido do ser humano, para que o homem foi criado, quem é o homem? Ele diz, o homem, professor, não sei não. Tá bom, então eu vou dizer para você. Ludwig Feuerbach, o homem é Deus. O homem pode crescer tanto e pensar tanto e tornar-se Deus. Deus? Será que o homem é Deus? Deus não existe. Você projeta em Deus aquilo que você quer ser e não é. Então você é o super-homem, meu filho. Não, peraí, deixa eu pensar do segundo tempo. Aí vem o segundo tempo, o professor, qual é o sentido da vida, meu filho? Para que foi criado o ser humano? Quem é o homem?
professor, o homem eu não sei, eu ainda não pensei sobre isso. Não, meu filho, Jean-Paul Sartre. O homem é uma bolha vazia flutuando no mar do nada. Explode logo, meu filho, está em depressão. Coitado do menino. Aí o menino está pensando, não, peraí, o homem é Deus? Eu sou Deus? Não, não dá, eu não sou super-homem. Mas eu também não sou uma bolha vazia flutuando no mar do nada. Mas o bereano, que tem um entendimento formatado à luz das Escrituras, que se regozija no fruto, que se regozija na palavra, que tem Cristo como suficiente, ele está olhando não, Feuerbach, Feuerbach não serve. Não, Sartre, nesse quesito, não, vamos deixar aqui. Isso aqui não sou uma bolha vazia, mas também não sou Deus. Peraí. Qual foi a pergunta, o sentido da vida? Que é o homem? Que é o homem? Ah, sim. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Quando vejo o céu, abro os teus dedos, a lua e as estrelas, a obra das tuas mãos, me pergunto, Salmo 8, que é o homem para que te lembre deles? Conceito de antropologia, Salmo 8. E o filho do homem para que assim o visites. O homem é Deus? Peraí, Salmo 8. Pouco menor do que os anos do fizeste. Não, o homem não é Deus. O homem é uma bolha vazia? Não, peraí, de glória e de honra o coroaste. Então o homem não é Deus, mas o homem não é uma bolha vazia, o homem é uma criatura de Deus. Então, quando o nosso jovem ele tem um entendimento formatado a partir das Escrituras e ele está com um escafandro da palavra, ele mergulhou no profundo, ele está pensando ali e ele está conversando com o professor. Mas naquela conversa que ele tem com o professor, ele está trilhando as coisas. E ele está trazendo aquela resposta para ele, conversando com ele. Eu fiz letras na UFRJ, quando fiz letras já era pastor, e quando fiz letras uma professora muito capaz, pós-doutora lá em literatura brasileira, ela me deu Litbras 1, e depois eu resolvi fazer Litbras 2 só porque aquela professora ia ministrar aquela matéria. Fazia parte da minha matriz curricular, e eu falei, vou fazer Litbras 2. E quando fui fazer Litbras 2, lá pelas tantas a professora soltou um aforismo. Ela teve algum devaneio, talvez, e falou, olha, eu queria falar com vocês que não lê esse negócio de Bíblia não, porque Paulo, vocês sabem, né? Paulo era um histérico, Paulo era machista, de carteirinha. Se você é mulher, você não pode ler Paulo de jeito nenhum, porque Paulo fala contra as mulheres, e Paulo coloca o homem lá em cima e as mulheres lá embaixo. Paulo é um grande machista. E você e eu procuramos sempre tentar agir com gentileza com todo mundo, com educação com todo mundo, mas tem coisa que não dá para você passar, né? Eu dei o braço e falei, professora, a faculdade ensina a gente a pesquisar e ter referência. A senhora pode citar qual foi o livro que a senhora leu que Paulo era machista? E ela falou, não, Henrique, tem vários. Eu falei, não, professora, eu posso supor que talvez a senhora tenha encontrado vários, mas eu só queria um. Não, Henrique, mas há vários. Não, tudo bem, professora, mas a senhora pode mencionar um? Depois da aula você fala comigo. Ok, terminou a aula, eu fui falar com ela. Professora, a senhora pode me citar a fonte em que Paulo é machista? Olha, Henrique, agora de cabeça eu não estou lembrado não, mas quando Paulo ele escreveu em hebraico, simplesmente ele tinha lá várias fontes e deixou. Aí eu passei, segui, e pensei cá com meus botões a mesma coisa que você pensou. Uma pós-doutora em literatura brasileira, que não sabe que a obra magna da história da humanidade, o livro mais lido de todos os tempos, no Antigo Testamento foi escrito em hebraico, com algumas poucas porções em aramaico, e no Novo Testamento foi escrito em grego, se ela não sabe nem que Paulo escreveu em grego, para alguém, um bacharelato em letras, deve saber que Dostoiévski escreveu em russo, que Camões escreveu em português, e que Paulo escreveu em grego. Onde é que ela vai me mostrar a fonte daquilo que escreveu? Por que eu estou mencionando isso a você? Porque às vezes esse professor que falou comigo é o professor que está fazendo a cabeça da nossa juventude, é o professor que está fazendo a cabeça da moçada. E se a moçada ela não tem a mente de Cristo, e se a moçada ela não está entendendo que Cristo, quando Cristo é suficiente, o fruto satisfaz, ela está embarcando numa canoa, e numa canoa mais do que furada. Agora você e eu, servos do Senhor que estamos aqui, sempre devemos lembrar que esse fruto é aquele fruto que nos satisfaz. Que fruto? Irmãos, nós sabemos que nós temos o livro mais poderoso de todo mundo, o livro mais precioso de toda a face da terra. E o nosso entendimento e a nossa compreensão, deixando ele a cada momento mais nos embevecer e tomar conta da nossa mente. E o nosso ministério a cada momento lembrando, a palavra satisfaz, Cristo satisfaz. Ainda que o mundo diga que eu sou irrelevante, ainda que o mundo não esteja nem aí para pastor, ainda que o mundo tente passar por cima de nós, ainda que o mundo tente atropelar, ainda que o mundo pergunte o que nós fazemos, ainda que nós temos que explicar 10.000 vezes para todo mundo que ser pastor é um trabalho mais trabalhoso do que qualquer trabalho, e a pessoa dizer que a gente não trabalha, e a pessoa dizer que a gente não tem trabalho, ainda a despeito de tudo isso, quando a gente olha o fruto, esse fruto é um fruto regozijante, esse fruto é um fruto que anima, esse fruto é um fruto que alegra.
A Unesco, em 2005, ela lançou um relatório e disse: os pilares da educação são as aprendizagens básicas para possibilitar ao ser humano total desenvolvimento de suas faculdades físicas, mentais e espirituais. 3 pilares básicos que a Unesco colocou: aprender a conhecer, aprender a fazer e aprender a ser. Quando eu li esse relatório da Unesco, eu falei, gente, a Unesco demorou 2000 anos para entender João 13,15. Jesus diz: se sabeis estas coisas, saber, bem-aventurados sois, ser, se as fizerdes, praticar. Jesus disse: o segredo da felicidade, bem-aventurados sois, está no tripé, entre ser, saber e fazer. A ONU podia ter lido João 13,15 e adiantado o relatório e não deixado só em 2005, a Unesco. E a Unesco chega em 2005 para dizer: todo mundo precisa ser, saber e fazer. Unesco, Jesus já disse isso em João 13,15 há muito tempo atrás, e os discípulos já sabiam. Por isso que 12 pessoas iletradas, incultas, sem internet, sem avião, sem Google, sem qualquer outra mídia, 12 homens conseguiram fazer com que o evangelho chegasse a 13 mil quilômetros de distância, 2018 anos depois no Brasil. Por isso que esses homens conseguiram, porque eles foram, porque eles aprenderam e porque eles fizeram, mas porque Jesus ensinou a eles a aprendizagem básica há 2000 anos atrás. E a Unesco vem dizer que isso é o suprassumo da última descoberta e aprendizagem didática. Quando nós temos o fruto, nós podemos olhar para o mundo de uma mentalidade humilde a partir de Cristo, jamais nos ensoberbecendo, porque o nosso apego é a palavra, mas olhando aquilo que o mundo tenta nos trazer e dizer: meu irmão, Jesus já estava na frente há muito tempo, Cristo é suficiente, Ele falou o seu relatório há 2000 anos atrás, lê lá junto comigo esse relatório da educação que Jesus colocou lá há muito tempo atrás. Quando nós nos regozijamos no fruto, nós lembramos do nosso querido e falecido, em saudosa memória, o pastor Russell Shedd, que em um dos congressos uma palavra foi passada para o seu filho, e o seu filho, dando testemunho em um dos aniversários do Dr. Shedd, disse: meus irmãos, o que eu gostaria de testemunhar sobre meu pai é: eu só sei que o meu pai é pecador porque a Bíblia diz. Um pai ouvir isso do filho não tem alegria ou regozijo maior do que ele ver o fruto do trabalho que realizou ao longo do investimento na vida daquele filho. Caminho para Isaías 53:12 e para o fechamento. Isaías 53:12, depois de falar sobre o servo sofredor, Isaías completa e diz: ele verá o trabalho das suas mãos e ficará satisfeito. O querido pastor falecido da primeira de São Gonçalo, em saudosa memória, pastor Mauro Israel, ele, comentando esse texto certa vez, ele disse: ele verá o trabalho das suas mãos e ficará satisfeito, significa dizer que ele olharia para você e eu e diria: valeu a pena. Valeu a pena morrer por aquela turma, valeu a pena morrer por aquela moçada, valeu a pena me entregar a minha vida na cruz por cada um deles, para que eles se alegrassem na minha suficiência. Ele veria o fruto e ficaria satisfeito. Irmãos, Sara e eu não temos muita coisa. Talvez não tenhamos praticamente nada, no sentido material ou financeiro. Nós servimos numa igreja, em que temos lá a oferta que nos é dada, temos um carrinho. A casa que nós moramos é uma casa alugada. Nós temos 2 lindas e belas e preciosas filhas. Nós não temos uma casa comprada por aqui ou uma casa por lá. Nós cuidamos de pagar o nosso INSS, para quando chegar aos 60 ou 65, a gente se aposentar e repousar e descansar um pouco, e depois a gente fazer alguma outra coisa que Deus permita ali ao longo do tempo. A gente tenta fazer a nossa parte. A gente não tem muita coisa. Mas quando eu deito a cabeça no travesseiro e eu olho para as minhas filhas, a gente chega lá, a gente se abraça, a gente se beija. Eu olho para 14 anos de casado com aquela mato-grossense sorridente, espontânea. Eu olho para amigos tão queridos, preciosos. Chego aqui, encontro o pastor Robson, chego aqui, encontro o pastor Felipe, encontro o pastor Cleiton, encontro tantos pastores amigos, pastor Bruno, pastor Hélio, pastor Sócrates, tantos outros pastores queridos e prezados, você. Irmãos, isso é o fruto que o Senhor nos dá por nós sermos cristãos, e eu me regozijo e me alegro muito nisso. Eu não tenho tudo o que preciso, mas eu tenho tudo o que quero. Eu não tenho tudo o que quero, mas tenho tudo o que preciso, assim como você. Então, o fruto
daquilo que Deus tem feito por meio do seu e do meu ministério, esse fruto satisfaz e regozija. Deus tem usado as suas mãos poderosamente. Cada palavra que você tem dado, você vai encontrar na eternidade pessoas que vão dizer: pastor, aquela sua palavra mudou minha vida. Pessoas que você não imagina são abençoadas pelo simples fato de você existir, pastor. Pessoas que você não imagina são abençoadas pelo simples fato do Senhor não desistir. Pessoas que você nem tem noção são abençoadas na sua vizinhança pelo simples fato de você continuar indo e vindo da igreja com a sua preciosa família e você estar ali naquela regularidade, você estar ali naquela constância, pelo simples fato de você existir. E esses frutos muitas vezes nós só teremos e colheremos na eternidade. Mas o fruto da eternidade que nós veremos, ele já estará regozijando e nos ajudando a nos regozijar em Cristo agora, em nome de Jesus. Conclusão que eu chego em relação a esse texto de Filipenses, capítulo de número 1. Precisamos voltar a conhecer um pouco mais de Jesus, falar mais de Jesus e enfatizar mais Jesus. Eu sei que a conclusão é simples, beirando ser simplória. Não, por causa de Cristo, jamais será simplória, mas pela minha ênfase de que Cristo é suficiente. Eu fiz 40 anos em outubro de 2017, e como um pastor que já é adulto agora, mas ainda tenho cara às vezes de um pouco novo, cara de 35, cara de 38, 40, as pessoas têm muitos convites, e esses convites muitas vezes que acontecem são convites às vezes a trocar a suficiência de Cristo pelas ciências humanas, a trocar a forma de pensar a suficiência de Cristo pelo marketing ou pela metodologia, a forma de trocar a suficiência de Cristo por uma série de outras situações que permitam com que de repente, sei lá, a minha igreja fique cheia, a minha igreja ganhe fama, ganhe título, ganhe rótulo, alguma coisa assim. Irmãos, mas todo dia, quando você e eu encontramos com Ele, e a gente se encontra às vezes naquela prova, naquela luta, a gente chega no recôndito do nosso quarto, a gente bota os joelhos em terra, a gente bota o rosto no pó, e a gente diz: Jesus, aqui só o Senhor, aqui só o Senhor para me fortalecer, aqui só o Senhor para me manter. Jesus, eu preciso conhecer mais o Senhor. Essa questão de que glória no Antigo Testamento é kavod, no Novo Testamento é doxa. Senhor, eu conheço os termos, eu conheço a teoria, mas Deus, o que é aquela situação que Moisés disse: mostra-me a tua glória, não me permita sair da tua presença se o Senhor não for conosco. Deus, o que é isso, Deus? Me ensina um pouco mais o que é isso. Irmãos, nem sempre o povo sabe orar, mas o povo sabe quem ora. Nem sempre o povo da nossa igreja sabe conhecer Deus, mas sabe quem conhece Deus. Nem sempre o povo da nossa igreja mergulha nas Escrituras, mas conhece quem mergulha nas Escrituras. Por isso, se nós, tendo as ciências humanas como auxiliares, tendo o marketing como uma mera ferramenta ou instrumento, se for necessário em alguma situação, tendo as ideologias como apenas um parâmetro teórico de um referencial de alguma coisa que vamos fazer, mas enfatizarmos Cristo for suficiente para nós, e mostrarmos isso no nosso brilho no rosto, todo domingo de manhã quando formos pregar, e a graça dele visibilizar-se na nossa face, mostrando internamente aquilo que as pessoas podem contemplar elucidadamente no nosso rosto, a canção que diz: a minha alma está cheia de paz, a minha alma está cheia de paz, ó que doce prazer inundou o meu ser, a minha alma está cheia de paz. Eu acredito que muito provavelmente podemos experimentar um avivamento da palavra nas nossas igrejas, ressaltando a suficiência de Cristo novamente, por meio dessa alegria, em nome de Jesus. Portanto, que Deus seja o centro, seja o tudo em meu coração, seja a vida em meu peito, cada dia mais, eternamente, Jesus. Essa é a canção que parece que, se eu não me engano, Ana Paula Valadão compôs, mas que nos convida a cada dia mais, a que Ele volte a ser o centro, a ser o tudo em nossa vida. Amém? Vamos orar?